Boa tarde, galera, tudo bem? É o professor Gilberto de matemática, eu também sou professor de física. Essa atividade vai ser um pouco diferente, quer dizer, um pouco diferente porque eu não vou estar passando um formulário, eu quero que vocês façam ou no caderno ou na apostila, de preferência na apostila, porque na hora de esboçar o gráfico, né, aqui está a parte quadriculada, é mais fácil de fazer. Mas se tiver uma régua, quer fazer no caderno, quer fazer numa folha de papel, não tem problema não, tá? O importante é que dá pra gente fazer gráficos, né, usando o Word, usando o Excel, né, usando outros programas, mas em princípio eu acho que é interessante a gente treinar, né, como é que confecciona um gráfico, né? Isso para quê? Né? Porque a partir do momento que você sabe produzir um gráfico, você também sabe ler o gráfico, né? Então, muitas das informações do nosso cotidiano, elas são postas de forma gráfica, porque você consegue sintetizar a informação, né? Então você consegue colocar muitas informações dentro de um gráfico e aí sabendo ler o gráfico você, né, bate o olho naquele formato, né, no que está naquela representação gráfica e você já tem uma ideia do que da situação como, no geral como um todo, né? Ou como ela pode estar variando no futuro, né? Então é possível fazer várias previsões analisando um gráfico. Por isso que eu acho que é importante a gente treinar, né, essa parte de construir o gráfico, de entender o gráfico, de entender a função, né, o que é uma função. O último material eu pedi que vocês assistissem a aula do Centro de Mídias, lá era sobre função ainda polinomial, né, eu acho que era uma aula de revisão. Aí então é importante que dali a gente vai tirar as noções de igualdade, né, eu acho que vocês assistiram a aula, quem não assistiu, então assistam o vídeo aqui de como eu vou explicar para fazer a atividade, para facilitar, tá? E vou estar colocando mais um vídeo também sobre funções exponenciais, aí fica a parte para quem tem um pouco de dúvida, né? Quem quiser entender um pouco mais, tá ok? Então, pessoal, a primeira coisa é entender aqui a atividade 8, né? O que está acontecendo aqui? É para vocês preencher, né, essa tabela conforme a variação que está acontecendo, né, o número de vitórias régias, né, que a pessoa percebe, em função do que? Dos dias. Né? Então, passa o dia, né, aumenta a quantidade de vitórias régias, quer dizer, nasce mais flores, né, ou mais plantas. E aí a pessoa consegue colocar isso de uma forma o quê? Exponencial, né? Tá vendo aqui? Ó? Então, tá exponencial. Então, a gente percebe que existe o quê? Uma regularidade, né? Uma regularidade, conforme vai passando o dia, né, você tem um número de vitória régia. E esse número, ele obedece, não é qualquer número, né, ele obedece uma série regular. E aí você pode, colocando em forma de potência, você percebe que tem uma coisa que é igual para todos os dias, tudo bem? E é esse tipo de análise que eu gostaria que vocês fizessem. Inclusive aqui na letra D, né, é para vocês montar a função. O que seria essa função, né? A função, né, se vocês pegarem um gráfico, né, plano cartesiano, né, XY, né, XY, a gente vai ver que para cada valor de x, né, x vale 1, né, x vale 2, né, x vale 3, né, você tem um valor de y. Né, para quando x vale 1, y vale 2,5. Então, para quando x vale 2, y vale 5. E esse valor de y, ele varia de acordo com o quê? De acordo com uma função, né? Uma função que a gente vai chamar de f de x, né? Ou então, que é igual a quem? A y, né? Então, y é igual a uma função de x, tudo bem? E é essa função que eu quero que vocês escrevam aqui, né? Vocês vão ter várias dicas aqui, a função exponencial, não é difícil de escrever. E olhando aqui como está variando também. Essa é a primeira atividade, tá ok? Então, se surgir alguma dúvida, me procurem que eu vou tentar explicar, eu consigo explicar de uma forma mais detalhada, mas nesse primeiro momento eu gostaria que vocês pensassem um pouco, refletissem, lessem, tá? Para tentar trabalhar essa coisa da interpretação também. Então, na atividade 9, pessoal, né, o que vocês vão fazer? Mediante a tabela preenchida, né, vocês preencheram a tabela, vocês vão substituir, né? Então, o que é aqui? O ponto. O ponto, ele é dotado do quê? De duas coordenadas, né? Então, para cada valor de x, como eu disse, né, o y está respondendo a uma variação, que é uma variação que está de acordo com uma função que vocês vão escrever aqui depois, certo?
Então, quando x vale 1, né, vocês olham na tabela, ó, quando x vale 1, quanto que vale y? Y vale 2. Então você tem um ponto com duas coordenadas, a coordenada x, y. E aí vocês vão fazer, né, para mais pontos aqui e depois tentar traçar ligar esses pontos, que seria a função que corresponde a essa variação de y, tá? Em função de x. Então, também não é muito complicado, tá? Tudo bem? Eu já dei a dica aqui de como faz. O exercício 9 também, ele é bem simples, tá? Não é tão complicado. Então, você vai substituir aqui, né? Então, ele dá a função aqui, ó, f de x é igual a elevado a x, tá? E aqui ele dá a função e dá os valores, né? No lugar do a, ele substitui por um número, né? Que é 2, aqui é 3, aqui é 4, né? E dá o valor de x, né? Então, 2 elevado a x é quanto? Quando x vale 2, é 2 elevado ao quadrado. Aqui é o quê? 3 elevado ao quadrado. Aqui é o quê? 4 elevado ao quadrado. Então, é preencher a tabela, tá? Preencher a tabela. Aqui é a mesma coisa. Vocês percebam que está uma fração. Mas, e como é que faz fração, né? Então, fração também não é nenhuma... Deixa eu colocar aqui, né? Então, você tem aqui A dividido por B, né? Elevado a x, né? Como é que fica isso daqui, né? Então, isso daqui vai ficar... Isso aqui é igual a elevado a x dividido por B elevado a x, tudo bem? Então, vocês podem fazer isso. Então, quando x... Então, aqui, por exemplo, tem 1, aqui tem 2 elevado a x, né? Aí eu falo, quando meu x vale 2, né? Então, quando x vale 2, isso aqui é 1, 2, certo? Elevado a 2. E aí, eu faço aqui, né? Como eu disse, né? Isso aqui vai ser 1 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, que é igual a 1 à quarta. Tudo bem? Então, é assim que faz quando está... É um jeito de simplificar, né? Quando está uma fração elevado a uma potência. Então, você faz o numerador elevado à potência e o denominador elevado à potência, né? Perceba que está o parênteses, então tudo que está dentro do parênteses vai ser elevado à potência, tudo bem? Então, esse é outro exercício. E vocês continuem aqui, é a mesma coisa, peguem o valor da tabela e montem o gráfico, né? Esse gráfico e esse gráfico aqui, tudo bem? Essa questão vai um pouco mais longe, que é para a gente finalizar, tá? Então, vocês montem, são esses 3 gráficos, e o exercício 10, tá? Vai até o 10. O 10 ele faz algumas questões que está verificando, por exemplo, aqui a 1, né? Ele fala, pergunta, quando o x aumenta uma unidade a partir de qualquer valor, né? A elevado a x é a função, né? Ela também modifica, certo? Então, se ela também aumenta, o que está acontecendo com essa função, né? Se quando a minha variável aumenta, a minha função aumenta, né? Essa função ela representa o quê, né? Ela é crescente, ela é decrescente, tudo bem? Então é esse tipo de análise que é para vocês fazerem. E aí vocês anotem aqui, e aí tira a foto e manda para mim pelo Classroom, tá? Manda a foto do caderno, faz conforme achar melhor. Essa parte que pode fazer num papel quadriculado, não tem. Então pode fazer na apostila, preenche a tabela na apostila, tá? Então, para essa atividade eu não vou estar postando o Google Formulário, porque eu gostaria que vocês montassem o gráfico à mão. É um trabalho que é importante. E para a gente vai desenvolver essa coisa de leitura gráfica. E quando as aulas voltarem, a gente vou trabalhar isso com vocês mais de perto. Vocês podem ficar tranquilos, tá? Mas é importante, nesse momento, a gente estar treinando de alguma forma. E essa é a atividade para fechar o 3º bimestre aí de matemática, tá bom? Espero que estejam todos bem e a gente vamos se falando. Me mandem e-mails, qualquer dúvida. A escola já está providenciando que a gente atualize o nosso Classroom para funcionar dentro do CMSP. Então eu vou estar lá online, disponível, todo dia durante a aula. Então vocês podem entrar lá, vai ter uma sala de aula online. Eu vou entrar em maiores detalhes quando a gente finalizar a reunião com os professores e formalizar uma data onde isso vai ser posto em prática, tá ok? Aí eu torno a conversar com vocês. Por enquanto é isso. Bons estudos e até a próxima. Obrigado.